Eu sou meio um peixe fora d'água, porque eu sou o único neurofreak aqui. Tem outro neurofreak aqui? Neurologista, neurocirurgião, psiquiatra? Acho que ninguém, né? Mas a tarefa que o Zé Ricardo me colocou foi apresentar um overview de célula-tronco adiposa, mesenquimal, principalmente adiposa, no contexto da neuroregeneração, né? A neuroregeneração. Como eu trabalho com isso há 17 anos, eu sou um entusiasta do método, né? Estou trabalhando no desenvolvimento, trabalhei com vários tipos diferentes de célula-tronco, trabalhei muito com célula-tronco mesenquimal, estromal da medula óssea. Ainda não trabalhei com célula adiposa, mas são muito parecidos, têm muitas semelhanças. Fica o convite, quem quiser fazer algo na área de neuro, estou disponível, meu e-mail vai estar no finalzinho, é igual meu sobrenome, @usp.br. Eu acho que, respondendo aquela questão, se temos que coletar, não coletem, pelo amor de Deus, coletem, porque o que a gente não trata hoje, a gente vai tratar amanhã. Hoje, tua paciente de 40 anos está lá fazendo a lipoaspiração, daqui uns 10 anos pode ter um Parkinson, pode ter uma demência, pode ter um acidente medular, alguma coisa, e é bom a gente ter cartas na manga para essas eventualidades, né? Muito bom. Então, vamos lá. Em termos neurológicos, o que a gente pode falar, né? Tem um certo background aqui, mas a história ela é interessante que uma vez o rei lá francês, acho que era o Luís XVI na época, falou para o Monsieur Coutan, que era o cirurgião, Monsieur Legrand, que era o cirurgião da corte, e falou: olha, tem um burguês aqui que é importante, ele veio reclamar comigo que ele está com um problema de memória, eu queria que você trocasse o cérebro dele. A tarefa foi simples. E ele foi falar com o Ambroise Paré, que era o cara que resolvia as coisas, falou: Paré, nós temos que trocar o cérebro do camarada. E não se sabe, óbvio, o que eles faziam na época, o que eles pensavam, mas tem uma foto, uma pintura do Paré com um feto humano atrás, porque ele tentou fazer algum tipo de investigação aí, né? Mas foi no século XIX que esses autores, de maneira quase independente, fizeram um transplante de cérebro de gato para um outro gato. O tecido cerebral do gato maduro para dentro do tecido cerebral de outro gato, e viram que morreu tudo. Na histologia só sobrou glia, só sobrou tecido cicatricial. Foi só aqui, olha, em 1979, que o grupo aqui sueco falou assim: pessoal, se a gente transplantar tecido fetal neuronal, de repente sobrevive. De fato, aí sobreviveu, porque o tecido fetal tem o quê? Eles não sabiam direito na época, foi sabido depois, célula-tronco. E aí a coisa pega. Quando a gente faz célula-tronco, a coisa pega. E aí vieram outros trabalhos falando que tem neurogênese no cérebro adulto, foi publicado na Science, esse daqui. Aí vieram a primeira série de casos, clínica mesmo, que Ole Lindvall, do mesmo grupo aqui sueco, fez o primeiro transplante de célula-tronco fetal mesencefálico para a doença de Parkinson. Foram uns 10 casos, um resultado interessante, o pessoal ficou todo empolgado, né? E aí esses dois autores falaram: vamos organizar ensaios clínicos controlados duplamente, cegos, duplamente controlados, etc, etc, etc. E aí foi uma decepção terrível, porque os dois melhoravam do Parkinson, mas eles desenvolviam umas discinesias, né, movimentos incontrolados, que eram piores do que a doença original. 30%, 40% das doenças desenvolviam discinesias. Aí vai o banho de água fria em neurologia, neurocirurgia, na questão de célula-tronco para regeneração. E aí vieram iniciativas distintas para você pegar outros tipos de célula. A célula embrionária, né, da camada interna do blastocisto, como o grupo japonês Yamanaka fez as IPS, Induced Pluripotent, e aí vem as células tronco adultas, tanto hematopoéticas estromais quanto adiposas, também nesse contexto, imortalizadas ou não, da gente tentar uma fonte de célula melhor para restaurar o sistema nervoso. E é nessas linhas que a gente está seguindo. Esperança nova surge tanto com as adiposas estromais, modificadas ou não, ou as da polpa dentária que vem da crista neural e tem um potencial diferente, né? Então, para onde estamos indo? Você tem essas fontes, tem as células embrionárias propriamente ditas, vocês têm as células fetais, você tem as células adultas, e aí eu coloco os fibroblastos, as adiposas, as estromais adiposas, as estromais medulares, né, todos nesse contexto, e as Induced Pluripotent, que são as somáticas transformadas para fazer uma célula similar à embrionária.
segundo a técnica japonesa, né? O problema aqui é o seguinte, isso aqui é muito oncológico, oncogênico. Isso aqui também, porque uma das transfecções envolve CMYC, que é um oncogene. Então, se tem tentativas de vários grupos, Karolinska, Johns Hopkins, etc., de você fazer essa totipotencialidade aqui sem a oncogênese daqui, de você tirar da brincadeira das 3, 4 transfecções que você faz, tirar o oncogene. E a surpresa é que aí você perde também a potencialidade. Então, para ter totipotencialidade, a gente acaba tendo que comprar oncogenicidade no contexto das embrionárias. Essa é a grande vantagem das adultas. Por isso que eu acredito nas adultas, porque as adultas não dão oncogenicidade. Então, no contexto de biossegurança, regulatório, etc., eu ponho mais minhas fichas aqui, não é, do que nas embrionárias. E o momento é muito interessante para a gente fazer uma apresentação dessas, porque, primeiro que vocês estão coletando as células-tronco no dia a dia e estão querendo fazer regenerações, seja faciais, cosméticas ou de outra ordem, reparadoras de função. Mas, como eu disse, o teu doente no dia de amanhã pode ter um problema neurológico e a gente está com o mesmo problema, 12 especialidades com o mesmo problema. Então, e o regulatório trouxe aí, recentemente, com a nova diretriz que o José Ricardo falou, as bases para a gente avançar de vento em popa nesse caminho, porque agora está definido, agora a gente sabe com que regras o jogo vai seguir, não é? E as potencialidades são grandes. Mencionando os comentários bem pertinentes que foram feitos à questão do experimento, não do experimento. Por coincidência, eu sou membro do Comitê de Ética do HC já faz 8 anos, então a gente tem questionamentos dessa ordem. Veja, no capítulo 21 da nova versão do Código de Ética, está lá, agir de acordo com as normas sanitárias. Então, o importante é agir de acordo com as normas sanitárias. A Anvisa aprovou o laboratório, aprovou o meio de conservação, o meio de entrega, você está ok. Aí tem uma outra questão para o médico. Capítulos fundamentais. Agir com o maior rigor, zelo, no melhor da sua técnica. Então, você tem formação técnica, segurança para fazer aquele tipo de procedimento, você está embasado. A questão que fica mais nebulosa, no meu entender, é quando a gente vai para o que é pesquisa e o que não é pesquisa, porque isso fica sempre uma nebulosidade. Só que também está lá, com rigor técnico e grau de evidência científica, só não está falando aonde. Então, na maioria das vezes, para os procedimentos que vocês comentam, existe evidência científica fora do país que ainda não foi confirmada dentro do país. Então, vai lá na regulação de uso compassivo, não sei o que, da Anvisa, se tem evidência nível 3, a gente está embasado. Está embasado. Aí é questão de, dentro do procedimento cirúrgico, o colega se sentir confortável de fazer o procedimento ou não, porque se der algum problema, o CFM vai ver isso aí, vai ver a capacidade técnica da pessoa fazer aquilo ou não fazer aquilo, né? Então, acho que a gente tem embasamento, sim, como o professor Raul comentou. Bom, em termos neurológicos, qualquer das áreas que a gente tire ali, o tecido de célula-tronco, a gente pode fazer um implante direto no sistema nervoso, que a gente chama da cultura primária, a gente pode passar por um processo de expansão, de algum subtipo de maior interesse, e uma outra estratégia que eu acho interessante é a gente fazer um recrutamento, né, da neurogênese endógena, para tentar, vamos dizer assim, turbinar a capacidade de regeneração que o próprio sistema nervoso tem, e obviamente vai caindo com a idade. Então, essas são as estratégias. Em termos de célula-tronco adulta, nós chegamos a trabalhar com a estromal, né? A gente pegava ali o tecido da medula óssea, fazia um gradiente de Ficol para tirar a camada mononuclear, que é um filetinho aqui. Essa mononuclear tinha uma porcentagem ínfima das estromais. Essas estromais a gente punha em cultura para a gente isolar com o passar do tempo, porque elas aderem ao frasco e elas se reproduzem muito mais rápido do que as outras e aí acabam predominando na cultura, por isso precisa 2, 3 semanas para usar. E existe uma capacidade de multipotencialidade. Então, nós caracterizamos aqui, nesse primeiro estudo, os perfis de marcadores de superfície dessas células que a gente achava que tinham multipotencialidade. A gente fez diferenciação condrocítica com TGF-alfa, né? Foi esse primeiro paper bastante citado, embora antigo, ele é muito citado porque foi dos primeiros que falou da multipotencialidade estromal mesenquimal.
E aí a gente falou como que elas são neurogênicas. São neurogênicas ou são neurogênicas? O processo era esse que eu mencionei, fazia o gradiente de Ficol, fazia expansão, e aí depois de 3 semanas elas estavam assim, células bem achatadas, grandes, poucas ramificações, esse é a estromal, e marcava positivo para vimentina. Depois de colocada 2 semanas em AMP cíclico, não é, e BDNF, a gente via que umas 15% das células ficavam com essas morfologias aqui de brotamentos axonais, dendríticos, ramificações terciárias e passavam a corar positivamente para neurofilamento de alto peso molecular que indica célula neuronal madura. Então, a gente falou, poxa, que legal, parece que tem mesmo potencial neurogênico. Aí, só que neurônio não adianta cheirar como neurônio e parecer neurônio, tem que atuar como neurônio. E neurônio faz o quê? Potencial elétrico, descarga elétrica. A gente foi para o laboratório para pegar essas células, colocar uma micropipeta e ver se tinham corrente de sódio, corrente de potássio e corrente de cálcio. Estudamos os perfis de ativação dessas ondas, não veio o caso, mas aqui a gente sabia, ok, de fato, elas estão atuando com os mesmos canais iônicos que têm as células neuronais. Aqui a gente bloqueou o canal de sódio com tetrodotoxina, que é o veneno do baiacu, a toxina mais poderosa que tem, a neurotoxina mais poderosa que tem, né? Quem gosta de sushi come só quem sabe fazer, porque isso aí é perigoso. Mas o fato é que a gente demonstrou, e esse foi o artigo, que elas têm um potencial limitado de diferenciação neuronal, né? Elas não chegam a fazer potenciais de ação e correntes sinápticas espontaneamente. E foi isso que a gente demonstrou aqui. Se a gente for comparar com o que era considerado o padrão ouro em termos de neurodiferenciação, que eram as células fetais neuronais, elas atingem um grau de maturidade maior do que as adultas mesenquimais, e quando a gente compara aqui a mesenquimal, aqui a fetal, a gente vê que a fetal faz potencial de ação, faz corrente sináptica entre elas, mas a mesenquimal não chega a fazer in vitro. O que a gente viu posteriormente, então tinha um potencial limitado in vitro. O que a gente viu diferentemente é que se você coloca num microambiente favorável dentro do tecido neuronal, aí a coisa muda de figura. E a gente tem áreas no cérebro que tem neurogênese, como o hipocampo, a gente sempre produz células novas, exercício físico é a coisa que mais acelera isso, né? E a gente tem áreas não neurogênicas. Então a gente fez isso nesse trabalho, comparou o desenvolvimento das células implantadas no giro denteado do hipocampo, que é uma área neurogênica no humano, isso foi feito no rato, né? Então pegamos as mesenquimais do ratinho da mesma forma que a gente demonstrou para o humano e transfectamos com GFP para a gente poder reconhecer elas posteriormente como células verdes. Tudo que era verde depois era derivado das células inicialmente implantadas, né? E implantamos em 2 áreas, numa área neurogênica e numa área não neurogênica. E o que a gente viu é que na área neurogênica as células integravam-se aqui completamente na citoarquitetura do hipocampo. Você quase não percebe, você só vê que é verde, mas o perfil imunistoquímico é igual. Ao passo que na área não neurogênica você tinha uma degeneração importante e uma gliose reacional. No tecido nervoso a gente não tem fibrose propriamente dita, é a glia que faz esse papel cicatricial e aqui a gente vê o astrócito fazendo essa reação aí inflamatória, né? Muito bem, então a gente sabe que implantada no hipocampo a célula vai se desenvolver a neurônios que coram para beta-tubulina, neurofilamento N, proteína neuronal nuclear específica, neurofilamento de alto peso molecular, vai sintetizar GABA e vai sintetizar glutamato e vai integrar totalmente na citoarquitetura. Mas a gente foi querer saber o que interferia nesse processo. E a gente sabe que, colocando-se aí aumento do AMP cíclico na cultura, né, e a isobutilmetilxantina aumenta o AMP cíclico da cultura, você aumenta a porcentagem de células neuronais, que são as marcadinhas aqui em verde nessa barra. Então a célula neuronal aumenta em porcentagem se a gente colocar isobutilmetilxantina, né? E aqui a mesma coisa, quanto mais verde, mais neurônio, foram as condições em que a gente tinha aumento de AMP cíclico no meio de cultivo. Muito bem, aí a gente foi atrás do que condicionava essa diferenciação neuronal,
e a gente viu que o canal de cálcio, né, aqui as correntes de cálcio, quando a gente bloqueava o cálcio da cultura, veja aqui eu usei nifedipina, níquel, EGTA, cádmio, a porcentagem de células neuronais caía drasticamente no meio de cultivo. Então, não sei o que está acontecendo, mas eu sei que cálcio é importante. A AMP cíclica é importante, né, para que a célula, qualquer uma delas, estromal, adiposa, mesenquimal, fetal, acabe gerando mais neurônios do que deveria gerar. Quando a gente bloqueia esses canais, desde o início da cultura, com nifedipina, não vai haver maturação neuronal. Muito bem. A gente viu que isso aí acaba facilitando a fosforilação de Krebs, o cálcio leva à fosforilação de Krebs, que é um fator de transcrição envolvido na diferenciação neuronal. Então a gente conheceu bastante aí do mecanismo, e agora a pergunta que a gente faz é como o regulatório se modificou e a gente sabe muito mais métodos de isolamento e expansão de células-tronco, mesenquimais e adiposas, o que estão fazendo em termos de adiposas em ambiente neurológico, em termos de restauração. Achei esse trabalho aqui, né, que viram que ocorria diferenciação neuronal de células adiposas humanas, né, em ambientes de cultura com matrizes tridimensionais. Eles usaram essas matrizes aqui, né, com gelatina e quitosan, né, e foi interessante isso, essas nanoestruturas, e eles fizeram um mapeamento aí dos marcadores de superfície, parecidos com os que nós usamos. Eu não usei o CD29, mas o fato é que eles fizeram um estudo aí, caracterizando esse tipo de célula isolada dessa forma. Fizeram diferenciação condrocítica, condrocítico-osteocítica e adipocítica, né, para provar essa certa multipotencialidade. E aqui na cultura vocês vejam que tem proteína associada a microtúbulo 2, beta-tubulina, tem marcação de algumas proteínas do microtúbulo neuronal sendo formadas in vitro. NeuN, não é? Que foi o mesmo que eu usei. Então, veja, essas células parecem, do mesmo modo que as estromais medulares, parece que tem algum potencial de transdiferenciação para neurônio in vitro. E aqui eles usaram um modelo de trauma de crânio, muito interessante, que é uma coisa que eu quero fazer com o Zé Ricardo para a célula dentária. A gente quer usar esse modelo, que é de impactação aqui no cérebro do rato, no crânio do rato, com um aparelho específico. Ele faz uma contusão na superfície do cérebro, aí você vai, aqui está o buraco, aí você vai lá e injeta células aqui e vê a pega dessas células no tecido, e aqui o que eles viram é alguma marcação em vermelho aqui de beta-tubulina, etc., de algumas células assumindo caráter neuronal, nesse ambiente que tem que se considerar um ambiente de inflamação, de lesão tecidual, tudo. Não é ainda aquele super trabalho maravilhoso que a gente fala, nossa, que dados legais, as figuras, você pode ter assim, uma crítica sobre a qualidade aí para saber se tem ou não dupla marcação, mas fato é que parece existir um corpo de evidência bastante interessante dizendo que as células adiposas podem sim ter um caráter de transdiferenciação neuronal e algum poder de restauração do tecido neuronal lesado. Isso foi feito em rato. Vamos para a clínica. Então aqui, veja, eles injetaram as células adiposas, né, da fração estromal, como foi mencionado aqui num dos trabalhos, é um grupo da Califórnia, né? Aqui o grupo mais importante é esse de Irvine, e eles fizeram um isolamento por fax, uma segregação por microbandas magnéticas dessas células não hematopoietes, células adiposas, né? E trataram aqui, olha, 10 doentes com Alzheimer, 6 doentes com atrofia, a doença lateral, esclerose lateral amiotrófica, né? A doença de Lou Gehrig, ou do Hawkins, a esclerose múltipla, Parkinson Plus, que é um caso de Parkinson mais grave, trauma de crânio grave, AVC, lesão medular. O problema desse trabalho é que é isso aí, foi essa salada, esse saco de gatos aqui. São doenças muito diferentes, com aspectos muito diferentes, métodos de avaliação totalmente
diferentes, mas vale a iniciativa. O método foi simples, eles fizeram injeção intratecal. Todos os doentes tinham válvula, ou pelo menos uma câmara de Omaia, indicada por algum motivo. Então já tinha o sistema implantado por indicação clínica qualquer. E aí eles usaram esse reservatório para injetar as células no espaço licórico. Essa que foi a coisa interessante. O que é um risco mínimo de se fazer isso aqui. Você faz em consultório, né, em condições estéreis, mas assim, não precisa de grandes infraestruturas. E aí eles viram, num dos doentes com Alzheimer, eles viram um aumento do hipocampo, né? É interessante que eles quantificaram aqui o hipocampo, a volumetria do hipocampo com software, viram um aumento do hipocampo, viram que, em comparação com a tendência de piora da memória que existe nesses doentes, nessa faixa da doença, eles viram que existia uma curva mais favorável aí de não deterioração, né? Cabe a crítica, poucos doentes, não é? Ninguém sabe o que vai acontecer com essas curvas aqui que tiveram segmentos menores, mas, de qualquer modo, eu queria apresentar a vocês o que existe de evidência atual, né? Os níveis de tau tinham uma tendência aqui de queda, o que pode ser favorável, né? Agora, se você for ver todos os doentes, um a um, vocês vão ver que a maioria deles, né, ficou estável ou não mudou nada, estável. Alguns tiveram meningites como complicação, que é preocupante, porque o método talvez... não acho que eles não tenham aderido a técnicas estéreis. Eu acho que o problema é você injetar uma célula que pode causar uma inflamação no espaço intratecal, né? Então, assim, não é que é isento de problemas, né? Mas vale a iniciativa. Aí tem esse outro estudo com a esclerose lateral amiotrófica, que, para quem não é da área, é uma doença que é muito raro, astronomicamente raro você ter uma evolução igual a do Stephen Hawking. Na maioria das vezes a evolução é em 1 ano, 2 anos, para a letalidade, é uma doença bem grave. Quanto mais idoso o doente, mais rápida a evolução, doença que não tem nenhum tratamento curativo ou causal, né? Então, fizeram aqui injeção de 27 doentes, no líquor intraespinhal, tá? E espinhal. Muito interessante. E veja que não houve, aqui é a escala de esclerose lateral amiotrófica, os doentes continuaram aí a progredir, né? Então não houve uma evolução favorável. Vale a crítica de que o número de células mudou um pouquinho, mas não tanto, na verdade foi 5 ou 10 vezes 10 a 7, né? Na verdade o número foi constante aqui. Eles viram algumas granulações que são visíveis aqui na medula espinhal, entre as raízes lombares. Alguns doentes tiveram lombociatalgia. Agora, o perfil de proteína e células nucleadas no líquor aumentou transitoriamente por algum tempo, né? Não houve evolução satisfatória nesse estudo. Aí tem um outro estudo para tratar lesão da medula espinhal, lesão traumática medular, um estudo coreano, né? Aqui foram 14 doentes tratados, a maioria deles com lesão completa medular, 2 com lesão incompleta, todos graves, ó. A e B é Frankel ou Asia Grade A e B, A e B A é sem resposta motora ou sensitiva e B é sem resposta motora, com alguma resposta sensitiva. Só esse que era meio leve para se fazer esse procedimento, mas tudo bem. Os outros eram todos bem graves, não é? E aqui marcado com asterisco aqueles que tiveram melhora motora. Então, 1, 2, 3, 4, 5 doentes dos 14 tiveram alguma melhora motora classificado pelo Ásia, né? E alguns doentes tiveram melhora sensitiva no follow-up de 8 meses. 1, 2, 3... metade dos doentes tiveram resposta sensitiva. Aqui a lesão não teve uma grande mudança do aspecto morfológico da lesão na ressonância. E interessante é que eles viram em alguns doentes uma melhora do potencial evocado somatosensitivo, né, com essas células adiposas, né? Isso já tinha sido demonstrado com célula mesenquimal estromal. Muito bem.
Aí tem esse outro estudo, que era para ser um fase 2 randomizado para AVC. Muito interessante o estudo, placebo, tal. Nada. Em 2014 foi publicado e desde então não tem nenhum. Aqui era só a apresentação do protocolo. Não publicaram mais nada a seguir. E aqui, tratamento da ataxia espinocerebelar. A ataxia espinocerebelar é outra doença muito complexa, que o doente fica com incoordenação motora, dificuldade para andar, caráter progressivo, trágico. Né? Tem uma variante que é da atrofia de múltiplos sistemas e uma outra própria. E esses autores transplantaram aqui as células mesenquimais adiposas em 7 doentes, todos graves, né? E eles viram que em 2 doentes, olha, esse daqui com a bolinha preta e esse daqui triangular, eles melhoraram nos primeiros 6 meses. Depois eles voltaram a piorar. 2 deles ficaram estáveis e 2 deles pioraram constantemente, né? Esse é um doente que não tinha essa ataxia espinocerebelar, era uma esclerose, era uma atrofia de múltiplos sistemas, era um doente diferente. E com relação ao teste sensitivo, eles viram que tem uma melhora transitória e depois volta a piorar, né, em relação aos testes sensitivos. Interessante é que quando eles foram ver o PET scan com o consumo de glicose, aqui 3 e 9 meses depois dessa terapia, eles fizeram um processamento aqui meio estranho da imagem, mas eles viram uma melhora do perfil de consumo de glicose por todo o tecido cerebral. Isso foi bem interessante, só que eu tenho que confessar, eu nunca tinha visto essa análise, esse processamento matemático do PET scan para demonstrar esse grau de mudança metabólica. Guarda um pouquinho de receio quanto a isso, porque as fórmulas são meio novas, nunca tinha visto, pode ser um excesso matemático aí nesse processamento de imagem, mas de qualquer modo é interessante saber que talvez o seu implante de células possa alterar o metabolismo de todo o cérebro, né? E aqui um outro estudo, eu pus porque esse cirurgião aqui é muito conceituado, na Johns Hopkins, e eles demonstraram in vitro um tropismo dessas células adiposas estromais pelo tecido tumoral cerebral, gliomas. Glioma é o tecido próprio do cérebro mais comum e o mais grave. A forma mais comum é o glioblastoma, grau 4, que tem um prognóstico de 15 meses. Isso você fazendo ressecção completa, quimio e radioterapia. Eu acho o pior câncer do ser humano. Né? Qualquer iniciativa em se atacar o glioblastoma é válida. E eles demonstraram um tropismo dessas células pelo glioblastoma in vitro. Aqui eles fizeram a caracterização semelhante à que eu fiz, fizeram também diferenciação adipogênica, osteogênica, androgênica, e eles... se não era para passar agora. E demonstraram que tem, então, um tropismo pelas células de glioma, aqui os cinzas, né? As células eram demonstradas no tecido glioma. Interessante porque aí a gente pode pensar nas células adiposas também como um vetor biológico. Se você transfectar uma prodroga de um quimioterápico, você pode ter um método de delivery de quimioterápico direto dentro do tecido tumoral, e o que seria extremamente vantajoso. Essa linha é perseguida por alguns, né? Eu acho que era esse um breve overview que eu queria apresentar sobre onde estamos em medicina regenerativa neurológica com as células adiposas que vocês extraem. Então, a minha mensagem é: coletem sim, congelem sim, porque o dia de amanhã, quem sabe, eu bato na porta de vocês e falo: tem um pouquinho aí para mim, porque... Queria agradecer a atenção. Isso aqui é uma aventura, o aeroporto mais seguro do mundo, lá no meio da Amazônia, uma aterrissagem bastante tranquila. Tá bom, pessoal, obrigado pela atenção. É bom ensinar. Esse peixe é comprado lá no mercado, a gente faz foto com eles, entendeu? Tem o selo aqui que eu escondi. Aqui. Perguntas?
AVC, né? E é o que eu imaginaria que eles deveriam estar muito atentos, porque na incidência dessas doenças degenerativas é algo muito mais frequente. O que você acha? Tem muitos trabalhos pré-clínicos de célula mesenquimal estromal medular para AVC. Um grupo chinês é bastante ativo, de Pequim, é bastante ativo nesse setor, não é? Ensaios clínicos, ainda nada que tenha convencido, né? O problema do AVC é que a área geralmente é muito extensa, e como não tem perfusão satisfatória, a diferenciação neuronal ela é às vezes meio complexa, né? Então, esse é um limitante aí dos modelos. Talvez por isso não tenha se estabelecido. Por isso que, quando a gente vai escolher o modelo, eu acho o modelo de trauma focal mais adequado. Por quê? O trauma de crânio focal, vamos pensar nas contusões cerebrais, né, elas podem ser bem graves. Veja o caso do Schumacher, ele teve diversas contusões hemorrágicas. Né? Ele pode ser bem grave, causa incapacidade, etc. Só que o cérebro, geralmente, é de pessoa mais jovem, então mais propício à regeneração. E, dependendo da lesão, você pode pensar em injetar na cavidade, como os modelos fazem, né? E você não precisa restaurar toda uma rede complexa de uma área extensa. Né? Talvez o modelo seja um pouco mais favorável de trauma do que AVC, mas tem que se caminhar mais em pré-clínico para a gente ir para o lado do AVC. Né? Eu fiquei com uma dúvida aí, para poder dar uma juntada aí, que eu sou cirurgião plástico e acho que o que passou anteriormente já colocou algumas dúvidas. Felizmente, a gente acabou no bom senso, né, de você fazer uma lipoaspiração, fazer uma coleta com uma seringa, com pressão baixa. Isso aí o Ilusa tinha colocado em 85, o Carpaneda colocou em 93, e é mais ou menos por aí. A dúvida que eu tenho é o seguinte: nós vamos fazer a coleta. Para mim, essa coleta ela é dependente do cirurgião. Eu tenho dúvida quanto a colocar outras pessoas para ajustar isso. Eu acho que tem que ter um treinamento, porque é dependente disso. Eu quero saber se nesse trabalho que você levantou tinha um padrão para igualar essas células, essa coleta, se era feito de uma maneira efetiva, e ela tinha um certo padrão para poder ser utilizado depois no trauma, ou ser utilizado nas doenças degenerativas. Isso é uma dúvida, porque a China começou isso lá atrás. Eu não sei se você colocou, acho que um trabalho chinês, aí, 1 ou 2, se eu não me engano, e depois isso daí sumiu. A gente não sabia, ela usava o tecido adiposo de várias formas que eles tentaram utilizar. Então, eu quero saber se você tem uma uniformidade nessa tua fonte para você poder comparar esses resultados. A primeira metade da aula foi célula mesenquimal estromal da medula óssea. Aí eu coletei. Nesse caso, a gente sempre fazia uma coleta no humano de pelo menos 100 ml de líquido da medula óssea e fazia todo o processamento, e a gente tem, de fato, os dados de qual a porcentagem, por citometria de fluxo, qual a porcentagem de células mononucleares, qual a porcentagem de células que marcavam positivas para CD44 e eram negativas para CD34, que era tronco hematopoética, ou CD90, etc., que eram células hematopoéticas maduras. Isso a gente tem nos nossos dados de célula-tronco mesenquimal da medula óssea. A segunda parte da aula eu fiz um apanhado do que fazem com célula adiposa. Aí eu não tenho experiência pessoal. Os trabalhos que eu mostrei, todos eles tinham um processamento laboratorial. Não era assim, pega e implanta. Tinha todos uma fase de expansão laboratorial. Né? Mas o que você fala é completamente correto. Depende da quantidade de tecido que você pega, da idade do doente, possivelmente da área que você extrai, etc. Você vai ter mais ou menos células-tronco. Essa é uma das tarefas da equipe de laboratório, Zé Ricardo aqui não me deixa mentir sozinho, para saber, num primeiro momento, quantas células-tronco estão chegando. Né? E se for planejada alguma fase de expansão, quantos que estamos no final desse processo. Né? Ainda tem a questão da viabilidade.
Não é só quantas células-tronco, mas quantas chegam vivas lá na hora de te entregar o frasco. Por quê? Dependendo do, como mencionaram aqui, centrifugação, digestão enzimática, você pode matar tudo. Né? Pode matar tudo. E, de fato, isso ocorre. Né? Aí se você não fizer um ensaio de viabilidade, seja com etidiobromide, seja com tripamblu, alguma coisa, você pode estar injetando só defunto. Só isso. Né? Então, tem isso. São coisas que eu sugiro irem olhando. À medida que a experiência clínica, cirúrgica e laboratorial vai sendo ganha, para o que a gente fala, estabelecer os protocolos. Os protocolos de retirada, os protocolos de cultivo e de devolução do material para vocês, para que não haja perda. É uma experiência. A gente tem um projeto bem avançado de célula dendrítica, célula-tronco dendrítica, para fazer vacina para glioblastoma. Isso envolve também uma longa fase laboratorial. Mas eu retiro o tumor para dar para a equipe de laboratório. E eu sei que se eu tiro o tumor da periferia, o resultado é um. Se eu tiro da área necrótica, é outro. Se eu tiro da parte sólida, claramente tumoral, é outro. Dependendo da quantidade, biópsia ou setor do tumor, é outro. Então, tudo isso tem peso, né? Se o tumor é muito sólido, o laboratório vai ter que usar muita tripsina para digerir, a morte celular vai ser maior, e assim por diante. Tem muitos e muitos fatores que envolvem, mas eu sugiro fazer um desenvolvimento conjunto, né? Para que tenha mais eficácia. É a mesma coisa que a cirurgia, a gente não nasce sabendo operar, mas você opera 20, 50, 100, você vai ganhando mais expertise, mais eficácia. É a mesma coisa. Alex e Domapá, parabenizar você pelo trabalho aí, bonito. Meu pai foi diagnosticado há 1 ano com esclerose lateral amiotrófica. Então, realmente é uma esperança, mesmo que não vá servir para ele, a gente poder participar, ajudando na obtenção das células-tronco. Parabéns. É isso aí, eu acho que em algumas condições, né, falei da esclerose lateral, do glioblastoma, a gente tem a obrigação de continuar perseguindo, né? E eu sempre falo para as famílias, assim, a nossa luta é eterna, a gente continua acreditando que se a gente desistir, meu amigo, aí a sociedade está perdida, né? Vai dar certo, a gente vai ter uma solução. Silvio Ferreira, Brasília. A professora Lídia falou aqui em mini-rins e mini-cérebros. Isso é uma coisa que foi novo para mim, é uma coisa de ontem. Você tem alguma informação, alguma coisa em termos da parte neurológica e de mini-cérebro? Sim, teve alguma publicação recente, que na verdade foi na mídia não científica, de mini-brains, mas o que a pessoa fazia, eu fui lá atrás do trabalho, falei, mas o que está querendo dizer aqui, né? Eram esferoides, eram neuroesferas que estavam sendo expandidas de algum modo. Quando a gente pega uma célula neuroepitelial, vocês estão acostumados a trabalhar com estromal que cresce que a gente chama monolayer, é uma camada única no frasco de cultura. A célula-tronco neuroepitelial, ela não cresce desse modo, ela cresce em suspensão e com expansão clonal. E ela forma um agregado que chama neuroesferas. Quem descreveu isso pela primeira vez, eu citei brevemente aqui, foi Reynold Device na Science em 2000. Então não é novo. Depois o que a gente viu é que essas células, tem células maduras dentro dessas neuroesferas e muitas células imaturas. Mas também tem célula madura dentro dessa esfera, que eventualmente vai até se conectar entre elas, fazer meio redes. Então, você imagina que dentro dessa massa de esferoide, essa esfera, você vai ter células mais maduras que vão estar crescendo brotamentos e vão estar eventualmente se conectando com outras mais distantes. Então, isso forma como se fosse uma nanorrede. É claro que quando você vai restaurar o cérebro, de algum modo, você vai ter que digerir isso e implantar. Por quê? Quando você corta a célula, seja enzimaticamente ou com faca, com bisturi, etc., você corta axônios e faz um influxo de cálcio muito grande. Esse influxo de cálcio mata a célula. Então, as células maduras são aquelas que vão morrer quando você transplanta para o cérebro. Do mesmo modo que o Saltykov fez lá em 1900.
tecido maduro transplantado morre no cérebro. Então, você tem que transplantar imaturo, né? Então, esses nanoesferoides que se formam, microesferoides, né? Embora tenham células maduras e tenham uma microrrede ali, ela não vai ser possível de ser utilizada funcionalmente num tecido quando você transplanta. Tá me entendendo? Porque você vai ter que digerir e pegar só o componente imaturo para repovoar o tecido. Não seria esse o caminho. Não seria esse o caminho. Então foi um pouco de sensacionalismo da mídia não científica de divulgar microbrains, tá? Isso daí. Mas o que é interessante, eu acho, são os implantes de bioengenharia. Por quê? Numa das linhas, a gente viu que a atividade elétrica, a corrente elétrica exógena, pode ser um sinal importante para a célula-tronco virar neurônio. E quando é neurônio, fazer conexões corretas. Então, o sinal elétrico é muito importante. Então, o que está se fazendo agora é desenvolver chips, que não são nem de sílica e nem de grafeno, mas são com constituintes celulares, além dos elétricos. Isso é interessantíssimo, no meu ponto de vista, porque junta a biologia com a engenharia. E eu fiquei sabendo que um senhor que trabalha de consultor lá no Vale do Silício, lá onde é a Google, etc., estava participando de um grande simpósio há 2 anos, e ele falou que o novo grande trend de desenvolvimento científico, né, que teve lá o chip, que permitiu a gente miniaturizar tudo, celular, etc., né? Agora tem o grafeno, etc., e a supercondução, mas ele acha que o próximo grande trend vai ser bioengenharia. Nesse sentido, a gente juntar os conhecimentos de célula-tronco com engenharia. Aí a gente está num caminho totalmente novo, uma floresta totalmente nova para desbravar, né? Posso pegar Dr. um gancho Chang, aqui? Dr. Chang está na fila aqui. Não, é só um comentário, tá? Que o mini brain fui eu que falei ontem, não foi a doutora Lídia, né? Eu só fiz uma observação. Esse mini cérebro foi feito já se faz lá fora, e no Fundão, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no laboratório lá, eles fizeram, mas foi com célula-tronco pluripotente induzido, tá? O IPS. Tá? E foi feito a partir de eritrócito. Tá? Então, isso aí é feito lá no Rio, lá no Federal do Rio de Janeiro. Só um comentário. Doutor José Ricardo. Pô, só aproveitar o gancho para fazer um comentário. Pô, bioengenharia é tudo, é onde a gente aposta, né? Não é, a gente imputa muitas vezes culpa por um fracasso numa terapia, numa tentativa, numa pesquisa, né? Estamos falando no âmbito da pesquisa. A célula. Quando, na verdade, a gente precisa olhar para como isso está sendo aplicado, né? Como a gente está usando a célula indiferenciada, parcialmente diferenciada, associada a um scaffold da maneira correta, com a sinalização que a gente precisa, ou com a melhor forma de sinalização para essa célula. Tem muita coisa aí a ser entendida na combinação dos elementos, na receita do bolo, né? E não dá para a gente imputar culpa ou mérito, né, muitas vezes, a um elemento dentro desse processo, que é uma ferramenta. Então, a bioengenharia é onde aposto as fichas também. Mais perguntas, comentários? Podemos encerrar o painel? Tulepski, muito obrigado, brilhante aula, parabéns pelo seu trabalho. Fantástico.